Oi, gente. O meu grupo ficou com a física do Homem-Aranha e como seus poderes seriam possíveis na vida real. Para quem não sabe, Peter Parker foi picado por uma aranha radioativa. Aos poucos, ele foi percebendo que aquela picada havia lhe conferido habilidades que não tinha antes. Força, agilidade e velocidades ampliadas, reflexos e sentidos sobre-humanos, capacidade de escalar paredes e capacidade de gerar diferentes tipos de teia. Essas habilidades, que podemos chamar de superpoderes, se assemelham muito às que as aranhas de fato possuem, e por incrível que pareça, alguns poderes fazem muito sentido biológico. Meu nome é Rafaela e eu vim falar sobre a geração e lançamento de teias. A teia de uma aranha é como se fosse uma corda, mas ela é diferente de qualquer corda produzida por um ser humano. Ela não fica guardada inteira dentro do organismo da aranha. Ela é uma espécie de gel de proteínas que, quando lançada através do abdômen, entra em contato com o ar e se solidifica, tornando-se fios finos de seda. As teias mais resistentes de aranha são muito fortes, proporcionalmente ao seu tamanho. Nem sequer um fio de aço com a mesma espessura de uma teia de aranha seria tão forte quanto ela. Além disso, elas são mais flexíveis do que nylon. São extremamente leves e biodegradáveis. Por essas razões, são objetos de estudo constante dos cientistas, que já há alguns anos tentam desenvolver algum material similar a uma teia de aranha em laboratório. Por isso, que faz todo sentido que Peter Parker consiga, por exemplo, usar uma teia para segurar um trem em movimento. Ela apenas precisaria ser um pouco mais espessa do que a de uma aranha. Alguns cientistas calcularam que uma teia de 21,4 centímetros de espessura e 1 quilômetro de comprimento seria forte o suficiente para frear um Boeing 747 de 180 toneladas voando a 1.080 km por hora. Oi, aqui é a Larissa e eu vim explicar como o Homem-Aranha consegue escalar paredes. Uma das habilidades que vários animais pequenos possuem é a de escalar paredes. No caso das aranhas, isso é possível graças à presença de pelos nas suas patas chamadas de setas, que funcionam como um adesivo que nunca perde a cola. A força que as setas fazem depende da quantidade de setas em contato com a superfície, ou seja, da área de contato. Por ser leve, uma formiga usa cerca de 0,1% da sua área corporal para conseguir se prender na parede. Já uma lagartixa, que é mais pesada, precisa encostar na parede cerca de 4% da sua área corporal para que seus pelos a sustentem. Um grupo de cientistas da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, verificou que, para um ser humano de 80 quilos e 1,80 m conseguir se prender numa parede usando setas, a área de contato desses pelos precisaria ser de 40% da área total de seu corpo, ou seja, ele precisaria colar quase toda a parte da frente de seu corpo na parede, ou como no caso das lagartixas, ter pés maiores em que caibam mais pelos, e nesse caso ele precisaria de pés de pelo menos 1 metro de comprimento. Meu nome é Vitória e eu vim falar um pouco sobre o sentido da aranha. Bom, o sentido da aranha, adquirido por Peter, funciona como um sexto sentido, uma espécie de habilidade premonitora que as aranhas têm. Isso soa como um mero elemento ficcional. No entanto, as aranhas realmente possuem um sentido mais aguçado. Na verdade, elas possuem um dos sistemas sensoriais mais impressionantes da natureza. Também, o sentido da aranha também é conhecido como hipersensor de espaço e movimento. Pode ser sentido um movimento de até 3 metros de distância. Os pelos sensoriais das aranhas, que estão espalhados por todo o corpo, funcionam como uma forma muito boa de perceber e captar informações de ambiente. Em muitas espécies, esse tato, através de pelos, tem um papel muito importante. Até mesmo na completa escuridão, uma aranha consegue prender e atacar sua presa. Já os pelos do ser humano não funcionam como órgãos sensoriais como a das aranhas. Primeiro, porque um ser humano tem em média de 60 fios quadrados em cada parte do seu corpo, enquanto algumas espécies de aranha podem chegar a ter 40.000 pelos por centímetros quadrados por toda a parte do seu corpo. Segundo, porque cada aranha possui até 3 nervos para fazer comunicação, receber sensação, enquanto nós seres humanos temos apenas um nervo por pelo. Outro mecanismo sensorial das aranhas são as tricobotrias, que são um tipo de pelos extremamente finos que geralmente localizam-se nas patas. Através das tricobotrias, as aranhas conseguem perceber até as mais leves vibrações e correntes de ar.
Se o Homem-Aranha realmente desenvolvesse o sistema sensorial similar das aranhas, ele teria uma espécie de sexto sentido, o que permitiria perceber vibrações no ambiente extremamente sensíveis, podendo assim sentir a chegada de um inimigo ou terrestre antes mesmo que ele se aproximasse, ou seja, ao seu alcance visual. Um dos problemas é que, para isso, ele precisaria sair para combater o crime completamente pelado, para que seus pelos pudessem captar as informações do ambiente. Me chamo Gabriele e vim falar sobre o estudo do Homem-Aranha realmente poderia parar um trem em movimento. Se você é incrédulo e duvida que o Homem-Aranha seja capaz de parar um trem de metrô descontrolado com apenas alguns fios de seda de aranha, você não está sozinho. 3 estudantes da Universidade de Leicester, na Inglaterra, resolveram fazer um estudo sobre a famosa cena de Homem-Aranha 2 para tentar descobrir se ela poderia acontecer na vida real. Os estudantes de física descobriram que uma única teia de aranha, se fixada corretamente, poderia parar até mesmo 4 vagões do metrô de Nova York no momento em que se deslocam na velocidade máxima. A pesquisa foi divulgada na última edição do jornal do Tópicos Especiais de Física da Universidade de Leicester. O estudo mostrou que a quantidade de forças que a teia de uma aranha iria precisar para um trem seria de apenas 30.000 newtons. Para parar esse comboio, o Homem-Aranha dispara 8 fios separados de seda, cada um com uma largura de cerca de 5 milímetros, a uma distância média de 15 a 18 metros de cada lado de composição. Levando em consideração que as teias de super-heróis são parecidas com as de uma aranha real que possui a seda mais forte do mundo, apenas um fio seria o suficiente para parar o metrô nas condições apresentadas no filme. Eles utilizam os números referentes à velocidade, distância, peso, força, a elasticidade e a capacidade que a seda aguenta antes de romper para calcular fisicamente a possibilidade de a proeza acontecer. Em suma, o resultado de tudo isso é que a cena é um retrato realista das capacidades de um tipo de seda de uma aranha com elasticidade média e alta tenacidade, impacto necessário para levar o material à ruptura. Geralmente se diz que as teias de aranha são mais fortes que aço. Então nós pensamos que seria interessante ver se isso valeria para a escala do Homem-Aranha. Considerando o objeto de estudo, nós ficamos surpresos ao ver que a teia foi retratada com precisão, diz Alex Stone, um dos estudantes responsáveis pelo estudo ao Discover News. Isso não quer dizer que você seria capaz de fazer isso na vida real por 2 motivos básicos. Primeiro, porque você terá dificuldade de encontrar um local para ancorar os fios de seda, da mesma forma que o Homem-Aranha. E segundo, as aranhas reais não conseguem soltar fios de seda com uma espessura de 5 milímetros, nem mesmo as radioativas. Mas na verdade nada disso tem muita importância, a não ser a maravilha que é usar a ciência para mostrar que a ficção muitas vezes está mais próxima da ciência real do que podemos imaginar. Olá, o meu nome é Bárbara e eu vim fazer um resumo das pautas anteriores. Para explicar como o Homem-Aranha se pendura nas teias, primeiramente é preciso entender como funciona a tração. Essa, por sua vez, é a força que é aplicada por meio de cordas ou fios. O exemplo mais comum dessa força é sobre o funcionamento de um elevador, que contém cabos tracionando o peso do próprio elevador e dos passageiros, podendo assim subir, descer ou permanecer em repouso. O Homem-Aranha utiliza-se de teias para se locomover por Nova York, lançando-as em prédios e balançando-as para pegar impulso. Existem aranhas que conseguem produzir teias extremamente fortes, como a aranha da casca de Darwin, que produz uma 10 vezes mais potente que a de Kevlar, material usado para a confecção de coletes à prova de balas. Entretanto, estamos falando sobre um personagem com poderes fictícios, logo não podemos saber com precisão o quão forte é a teia do Homem-Aranha. No momento em que o herói lança a teia em um prédio, ela gruda tracionando o peso do Spider. Como a tração é uma força, ela depende da massa e aceleração de um objeto.
Nesse caso, se o Homem-Aranha tivesse o dobro de sua massa, ele precisaria lançar mais teias para segurar um prédio. A força de tração seria maior e a parede do prédio não aguentaria. A velocidade, por sua vez, também depende da massa, como já foi citado nos textos sobre a lei de Newton. Nesse caso, como o amigão da vizinhança conta com superpoderes como metabolismo acelerado, ele sempre consegue manter seu peso a um nível que não diminui sua velocidade enquanto persegue os bandidos.